Olá! Acho que todo mundo está me vendo agora já, né? Oi, pessoal, boa noite. Vim aqui no Joy of Life hoje, aqui na Campus Party. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Vim falar com vocês um pouco sobre o mercado para o criador de conteúdo. A gente tem percebido ultimamente uma mudança muito grande, tanto na readaptação das marcas para a comunicação, quanto também dos criadores de conteúdo que estão tendo que se reinventar num período como esse que a gente está passando. Antes de mais nada, para que vocês saibam quem sou eu. Eu acho muito difícil me apresentar falando que eu sou só uma pessoa que já trabalhou com marcas ou uma pessoa que é só creator. Eu levo uma vida ali no melhor dos dois mundos. Eu tenho uma coisa meio Hannah Montana, tá tudo certo. Eu tô desde 2012 nessa área de audiovisual, me formei em cinema, já passei por grandes agências, grandes projetos. Vocês veem nomes como Paramaker, como a Casa Natural Musical, a Move Concerts, nas coisas que eu já fiz. Assim como você já vê a minha presença digital desde 2013, mais ou menos, que é a época que o Vine teve o seu auge, e eu fui uma Viner, saudades Vine, inclusive, e sempre tive a minha presença digital marcada em N plataformas, enfim, Instagram, Facebook, Twitter, e até hoje isso se perdura. Então é muito difícil eu me definir como um lado ou como outro. Eu sou essas duas pessoas que vocês estão vendo aí na tela. E exatamente o papo hoje vai ser dividindo esses dois assuntos, porque acho que tem muita coisa que as marcas precisam ouvir do lado do creator, e o creator precisa entender. Vai parecer muito como se eu estivesse repetindo alguns assuntos que vocês já ouviram, mas um professor nunca se cansa de falar sobre o renascimento e etc. Todo ano é uma turma nova, todo ano surgem novas coisas. Então, a gente tem que passar sempre esse conhecimento adiante. Para a gente falar um pouco, para iniciar esse assunto, é muito importante entender qual é o momento atual que a gente está passando, para entender o que as marcas esperam, o que o usuário de fato espera quando ele está se envolvendo com uma publicação, com alguma coisa. A marca sempre acha que os pilares importantes são a criatividade, passar adiante algo memorável, ser impactante, então fazer uma campanha de impacto, ser única, ter um segmento próprio, ter uma linguagem própria e ser interativa, ser jovial, talvez. Mas o usuário, às vezes, não tem as mesmas prioridades que a marca quando ele está consumindo algo. Ele acha real que tem que ser uma coisa criativa, ele concorda que tem que ser memorável, porque isso faz com que a gente lembre, passe adiante, o boca a boca trabalha pela marca. Tem que ser impactante, fato, mas também é muito importante que seja divertido. É muito importante que ele sinta a leveza disso. Hoje em dia, a tendência dos conteúdos serem humorísticos e serem mais autênticos está muito mais forte. E é muito importante também ser única, por isso que eu destaquei essas duas coisas por último. Ops, só um momento que deu um ruim aqui no meu mouse. Puxei errado para ele ler aqui. Coisas muito importantes que estão sendo levadas em consideração por agora são a originalidade e a criatividade. São fatores absolutamente decisivos para esse tipo de engajamento. As redes sociais, onde os criadores podem ser autênticos, estão sendo cada vez mais buscadas pelos usuários e estão cada vez mais presentes na tela inicial do smartphone do brasileiro. Então, aplicativos que você percebe que nesse período as pessoas estão usando mais são o TikTok, que na pesquisa feita pelo MLabs, eles já subiram 8 pontos percentuais, e o Instagram 6 pontos percentuais em um ano. Isso é muito significativo quando você está acostumado a um anúncio que é basicamente uma peça publicitária, que é um olha aqui o que eu fiz, assistam isso e tenham essas impressões, onde agora a gente consegue ter uma réplica, uma tréplica do que está sendo apresentado, e de uma conversa mais, assim, mais interativa. O posicionamento, a versatilidade e a conversa estão sendo um super diferencial, porque o conteúdo é uma maneira eficaz das marcas chamarem a atenção do público-alvo, e assim elas fornecem informações sobre os seus produtos e serviços. O diálogo que um creator de opinião traz, junto com um bom statement na rede, em rede de diálogo, vão oferecer para as marcas oportunidades de feedback com os consumidores, foi o que eu comentei, de tréplica, de você se ver representado de alguma forma, ainda que você não esteja lá como usuário, sendo a pessoa a disseminar aquela mensagem, uma pessoa que você acompanha muito está falando sobre isso, é absolutamente importante. E o creator, onde entra nisso? Como ele fica nessa situação? Porque muitas vezes existe ainda essa dificuldade em falar sobre o que é o certo, o que é o errado, o que eu devo fazer, o que eu devo seguir. Não existe uma fórmula para esse sucesso, não existe uma fórmula não existe um certo ou errado. Existem posicionamentos que você pode optar.
Se você opta por ser um criador que vai sempre surfar em virais, você vai estar atento a qualquer novidade que surge e, logo assim, você vai marcar presença. Você tem que ser uma pessoa com presença digital muito frequente, que está sempre atenada a tudo que está rolando. Porque assim que uma novidade aparecer, você tem que ser a primeira pessoa a colocar esse conteúdo. Portanto, então, sou um dos primeiros a fazer, portanto, logo sou visto. O que é importante não é, de fato, qual é a construção de história. Isso é levado em consideração, o tempo em que você está na rede, isso embasa um pouco, mas a sua rapidez é o que conta muito na sua personalidade. Quando uma onda se inicia, a pessoa pensa, o que o fulano vai fazer sobre isso? Então, essa rapidez é muito importante. Você cresce rápido porque você faz rápido. Isso independe da qualidade, porque muitas das vezes os criadores não têm um equipamento absurdamente incrível ou não tem uma estrutura física que muitos outros possuem, mas ainda assim são primeiros em surfar uma onda. Depois eu vou chegar nessa coisa da onda, mas o primeiro a surfar uma onda e por isso consegue o seu lugar ao sol. Tem aquela frase que o pessoal está fazendo vários vídeos ultimamente, que é o gostou, tá gostado, quer ir embora, pode ir embora. Então, assim, esse fluxo de entrada e saída de seguidores é muito maior. Porque, às vezes, uma pessoa chegou por um vídeo que esse creator fez de Dia das Mães e depois foi embora e vai vir um próximo Dia dos Pais e assim por diante. E o meu gosto é o que a massa gosta no momento. Que é, bom, se tá todo mundo falando do assunto X, por que eu não vou falar? O que você acha disso? Eu acho o que você quer que eu ache. Isso não tem a ver com falta de personalidade, mas sim de acompanhar o que está sendo requisitado. Já o criador de nicho, calma aí que eu não tô conseguindo passar pro lado, que eu não consigo ver aqui com a minha aba. Ih, gente, abriu um negócio aqui. O criador de nicho, ele sabe cada traço da personalidade dele. Porque ele escolheu um ambiente certo para poder criar raízes e se findar. Ele tem frequência e ele tem presença dentro do segmento dele. Se ele escolheu, pelo menos, pode ser que ele não seja 100%, um exemplo, eu falo sobre gastronomia. Pode ser uma pessoa que dentro do lifestyle dela, ela divida sobre gastronomia e afins, mas ela tem frequência e presença dentro desse segmento. A minha personalidade se dá pela minha minúcia e pela minha consistência. Por você pegar o nicho que você quer trabalhar e destrinchar ele em super mini assuntos e ser e estar presente em todos eles. E ser consistente nisso. Talvez em quadros, talvez em parte 1, 2 e 3 de alguma coisa. Cresça gradativamente. Talvez a velocidade não seja tão grande quanto a de um viral, mas você constrói um público bem fiel com base no assunto que você escolheu. Eu não falo algo de que não sou, vou voltar tudo. Não falo de algo que não sou e que minha audiência não espera de mim. Então, uma vez que você findou o que de fato você quer comunicar, é muito difícil ter a mesma linearidade em questão de engajamento quando você surge com um assunto novo. Então, dificilmente eu vou querer me arriscar com alguma coisa, uma vez que a minha audiência não está acostumada com isso. Ainda falando sobre creators, é muito importante a gente considerar que 3 coisas. Volto a falar que não existe certo ou errado, mas existem 3 possibilidades muito interessantes, que é criar ondas, onde você não necessariamente fica refém de uma grade ou de assuntos momentâneos, mas você é tão inovador na sua ideia que você consegue gerar ondas, e a partir do que você faz, as pessoas continuam desenvolvendo. Como exemplo, nessa foto eu usei o Zack King, que é um creator que faz conteúdos sobre... Ele tem efeitos visuais, ele trabalha sobre isso, e toda vez as pessoas se espelham no que ele faz para levar adiante. Então, ele é um gerador de ondas. Você pode surfar a onda, você pode ver qualquer nova plataforma que aparece, estar presente nela, qualquer nova trend que aparece, você está presente nela, você sempre sendo visto quando algo aparece. Se alguém quer pintar com uma websérie, você vai estar presente, se alguém quer pintar... Então, assim, de você trabalhar, de estar sempre por ali, sempre surfar a onda junto com todo mundo. Mas o mais interessante, o que você mais tem que ter em mente, é tirar onda. Parece que eu tô falando, tirar onda, mas é exatamente isso. É você saber como ser tão inovador no que você faz, mas ao mesmo tempo não perder as oportunidades que te aparecem. Eu usei a Letícia Gomes como exemplo, porque na época que eu trabalhei com o community do TikTok, a gente trocou muita ideia sobre isso.
E eu lembro que quando eu trabalhava lá, o mote era muito conteúdo, o vídeo importa, a criatividade importa, saiba surfar todas essas ondas. E eu falava isso muito para Letícia, ela se sentia, de certa forma... É difícil falar limitada porque o mundo de make é muito abrangente, mas eu sempre falava para ela, tenta encaixar o que você faz em todas as novidades que o aplicativo te propõe. E deu no que deu, olha no que deu. Letícia hoje consegue aparecer em live, consegue falar de uma celebridade, ela consegue usar uma música, ela consegue adaptar todas as novidades que aparecem no conteúdo que ela faz. E isso faz com que ela pense fora da caixinha, onde ela seja diferente de todo mundo. Então, acho que é muito legal você ter essa presença, mas é muito importante também você tirar a onda. Agora chegamos a um ponto muito importante, que eu botei vamos de debate, por quê? Por eu viver muito essa vida de dois lados, de cá e lá, eu entendo um pouco a agência, eu entendo um pouco o creator, e eu acho que até isso foi o diferencial para conseguir todos os trabalhos que eu consegui até hoje. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que passar, que são minúcias, assim, que as agências às vezes se perguntam ou não pegam esse detalhe e que os creators talvez precisem step up the game, aparecer mais, se mostrarem mais profissionais para que as coisas caminhem bem para os dois lados, principalmente no momento como que a gente está vivendo agora. É muito importante, apesar de parecerem títulos diferentes, são duas coisas muito similares. Quando eu falo sobre fit com creator, você tem que, de fato, pesquisar muito bem e entender quem é o creator no radar e se ele, de fato, tem nas mãos a audiência que você precisa. Por que eu digo isso? Não vou abrir detalhes, mas aqui entre a gente, que a gente é amigo, só tá eu e você aqui, eu já recebi propostas, por exemplo, de marcas que não tinham nada a ver comigo, não tinham a ver com o meu público-alvo, não tinham a ver nada com nada, parece que simplesmente dispararam um mailing para mim. Então, às vezes eu me pergunto se houve, de fato, uma pesquisa sobre isso. Engajamento, a gente já entendeu, já estamos assim no nível intermediário de que a gente sabe que número de seguidor não é tudo, não é a maior métrica do universo. A gente tem várias outras taxas que fazem com que a gente entenda melhor qual é a relevância daquele creator nesse ecossistema. Mas só o engajamento não significa que a sua mensagem foi enviada com sucesso. Então, achar que só porque eu tenho uma audiência XY, eu vou conseguir comunicar sua marca. Mas também é muito importante do lado do creator, que talvez eu tenha recebido um e-mail como esse, porque eu não deixei claro quais são os meus pilares, o que de fato eu tenho para comunicar. Então, como é que eu vou entregar para minha audiência? Como é que eu vou poder entregar para a marca que eu tenho uma habilidade de ser a personificação do produto, de falar por ele, ou ser o meio de comunicar uma mensagem, se eu nunca toquei nesse assunto? Eu vejo muitos creators, assim, que por muitas vezes reclamam, nossa, queria muito fazer projeto de viagem, queria muito falar sobre XY. Mas você alguma vez já colocou isso em pauta no seu conteúdo? Isso já foi grade? Isso já se tornou uma editoria sua? É importante levar isso em consideração. E eu não estou conseguindo passar mais aqui. Acho que deu uma travadinha, hein? Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Passei. O embody it, embrace it. O que eu quis dizer com isso? Embody it. Hoje a gente está sentindo uma necessidade de humanizar mais as comunicações. Como eu falei para vocês, dificilmente... dentro daquela pesquisa inicial que eu comentei, o Facebook e os ads estão dando uma queda na questão do usuário comum, porque eles querem se sentir mais próximos disso. Então, quanto mais humana a sua marca for, melhor. Entender os discursos, os formatos diferentes no que você pode começar uma conversa é fundamental. E é muito importante entender que uma mesma campanha pode passar a mesma mensagem de diferentes maneiras. Não necessariamente o micro, o macro, a celebridade e todos os que você escolheram para comunicar sua mensagem precisam fazer o mesmo tipo de post. As pessoas costumam trabalhar as redes sociais de formas diferentes, mas não necessariamente os creators de formas diferentes. Cada um tem o seu jeito de se comunicar. Então, isso é muito importante. E no lado do creator, embrace it. Uma vez que você foi convidado por uma marca, passe a ser porta-voz de verdade do discurso dela. Abrace isso, não queira abraçar o mundo, abrace essa marca, abrace esse projeto. Lembre-se de, além de
além de entender a melhor forma de se comunicar com o que você conquistou até agora, você precisa informar o mote do seu anunciador. Você precisa entender o discurso da marca. Você precisa saber a melhor forma. Você sabe como falar com o seu público e sabe o que a marca espera de você. Então, calma aí, gente. Aqui, consegui agora. Você precisa entender a melhor forma para fazer isso. Consulte um creator. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa comunicação. Eu tenho percebido, conforme o fluxo de trabalho que eu tenho hoje, que algumas marcas estão começando a buscar consultorias de creator, as pessoas que estão comendo aquilo no café da manhã para poder, de fato, aprenderem. Porque, óbvio, você pode fazer uma mentoria de quem fala dentro do aplicativo, você pode ouvir feedback da própria plataforma, mas o creator, ele entende com base na base de fãs dele e também com base no consumo, no que ele está sentindo que está rolando dentro do app ou da plataforma, o que de fato funciona. Como chegar lá naquela plataforma sem parecer um tiozão. Acho que esse é o jeito mais fácil de eu explicar. Então, ouça quem come criação de conteúdo no café da manhã e passa grande parte desse tempo trocando com a audiência, com formatos criativos e notando novas trends. Se essa pessoa chegou onde ela chegou e conquistou a massa, ela sabe como falar com ela. Então, talvez você entender que uma rede social pode ficar saturada quando você toda vez tem fotos com product placements. As pessoas talvez queiram uma forma mais criativa de serem atingidas. Você tentar chegar com peças publicitárias em algumas outras plataformas não funciona. Só você pegar o top creator também não funciona. Então, você precisa tentar puxar de lado aquele creator e falar, vem cá, me conta um pouco sobre como é aí. Que tal se a gente desenvolver essa campanha colaborativamente? Eu acho que eu falei certo. E também, pelo outro lado, do creator, a gente entende que o processo criativo, artístico, ele tem o seu tempo, ele tem... cada um faz o seu trabalho no seu tempo. Não estou pedindo para você começar um trabalho 9 to 5 agora, mas entenda que uma vez que você se conectou com outra pessoa, é absolutamente importante que você respeite isso, que você respeite deadlines, que você respeite o briefing, que se ficou faltando alguma informação que você precisa para compor o seu trabalho, não jogue ao relento. É absolutamente importante você entender os processos de uma agência. Uma vez que você opta se conectar com outras pessoas, você precisa se adaptar ao processo que existe. Isso é uma relação temporária. Você não precisa adaptar esse estilo de vida para o que você faz. E também, agora, nesse momento atual, nessa conjuntura de muitas coisas, que está todo mundo em casa, que os olhares estão 100% voltados para a telinha do celular, para a telinha do computador, as marcas precisam ficar absolutamente atentas, porque a pessoa pode ir de zero a herói, ou de herói ao zero, do nada. A cultura do cancelamento hoje que está se expandindo, não que a gente goste dela, mas ela traz novidades todos os dias. Bem como pode surgir uma pessoa que, de zero a herói, pode te ajudar e fazer parte de uma campanha que você esteja desenvolvendo. Então, isso tem que ser monitorado com uma frequência que eu não sei nem explicar. Já pelo lado do criador, esteja por dentro. Estamos num momento social, político, humano. Estamos num momento em que você precisa de posicionamento. O Poli-B está em alta. Não sei se vocês já leram sobre isso. O pessoal do YouPix, se eu não me engano, falou recentemente. Você precisa ser uma pessoa que sabe o que está fazendo, sabe o seu lugar no mundo, sabe influenciar pessoas a partir disso, que sabe seus valores e que consegue fazer isso, passar isso adiante no seu conteúdo. Estar ciente do momento atual e se posicionar, não necessariamente polarizando a sua opinião, mas levando, sim, a importância e o debate de alguns assuntos é bem visto. Isso não significa que você vai ser descartado por não se posicionar, mas é absolutamente importante que você considere levantar esse debate. Falando agora da minha experiência pessoal, eu sempre fui uma pessoa que tentei fazer um conteúdo family friendly e que você não precisaria falar de algo político, falar de algo social. Causas sociais que eu sou engajada e etc. foram coisas que nunca transpareceram no meu conteúdo, mas que hoje em dia, não que você tenha que usar isso como um trunfo, mas isso está sendo absolutamente notado. A gente segue uma pessoa, hoje em dia eu percebo que você começa a seguir uma pessoa a partir do momento em que você entende qual é a relação dela com o mundo.
Então, mesmo que você não queira polarizar a sua opinião, eu sou desse lado e esse lado está errado, levante o debate. Dê voz para quem queira debater. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui. 10 minutos, acho que ainda tô. E é importante ter uma conversa multiplataforma. As marcas, obviamente, já sabem disso, porque todas as campanhas sempre são pensadas considerando todos os possíveis braços para essa comunicação. Então, englobar as plataformas com mensagens específicas e próprias para disseminar com eficiência a ideia. O que eu quero dizer com isso? Não venha com uma peça publicitária, um ad que você talvez consiga rodar numa plataforma, querer simplesmente pegar essa peça e fazer Ctrl+C, Ctrl+V em outra que talvez não performe tão bem, as pessoas não engajem tão bem. Ficou lindo, porém, não. E no caso do creator, seja onipresente. Pessoas que sabem estar em todas as plataformas. Essa é a grande diferença que eu vejo desse período em relação a criadores e influenciadores. Os criadores conseguiram desenvolver super bem nesse período de ficar em casa, porque já fazem isso. Os influenciadores talvez tiveram que dar uma sambada ali, porque o lifestyle teve esse corte, né? Agora foi tudo para dentro de casa, como é que eu vou adaptar para esse dentro de casa? Mas, nova plataforma, novo arroba. Entenda o funcionamento. Não é só cropar o vertical, não é só diminuir a minutagem. Você precisa entender a linguagem daquele novo local e dialogar com aquele novo público. Não é só soltar e sair correndo. Não é desse jeito. Eu acho que eu já cheguei bem no meu... 5 minutos, isso mesmo. Cheguei no meu tempo certinho, eu tô desacreditada. Muito obrigada a todo mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tanto em lado de empresa, eu tô tocando esse lado, tô falando com a galera para poder passar o lado do creator e o que é importante de ser considerado desse lado, assim como creators que estão assistindo e têm dúvidas e etc. Vocês podem me chamar nas redes sociais para todo lado, eu tô por aí. Vamos conversar, tudo é troca, tudo é conversa, tudo é diálogo. E tô aí, e eu acho que temos perguntas, ou não temos? Como estamos nisso? Eu acho que, gente, eu tô com a garganta seca, que eu falei que foi uma loucura. 5 minutos, tá? Foi isso. Sabe muito, admiro Gil Muniz. Gente, Gil Muniz é uma das creators que hoje, assim, a gente vê como pilar de dança. E acho que a Ju, ela pode dizer muito, inclusive, sobre como esse mercado, essa produção de vídeos rápidos, ela mudou até mesmo o mercado fonográfico, acho que é assim que eu falo. A gente vê hoje um grande exemplo posso falar, eu acho, né, do Jason Derulo, acho que tá tudo bem, né? O Jason Derulo, ele tá tão imerso no TikTok que o cara conseguiu pegar as coisas que estavam funcionando por lá, adaptou nas músicas dele, ele simplesmente tá, tipo, no topo da parada da Billboard com coisas que já eram virais, ele só pegou e tirou onda. Foi o que eu falei lá atrás, né? Será que tem mais coisa? Sabe demais. Menino Jürgen, que já falou, vai falar amanhã, menino Jürgen vai falar sobre a adaptação de conteúdo de games para vertical. Assistam a palestra dele, que é um menino que está focando em gaming agora, é muito incrível, e principalmente que a gente está acostumado com a coisa no horizontal e etc. Ele vai falar muito bem sobre isso. Aulas, gente, meu irmão, presente. É sobre isso que eu tenho que dizer. Isa perfeita. Apolo é um dos maiores exemplos de pessoas plurais, de pessoas que conseguem tirar onda, que é que elas têm um nicho, você entra no perfil do Apolo e consegue ver absolutamente tudo o que ele entrega, e também ele consegue surfar em vários virais. Então, você tira onda, Apolo arrasou. Diego Parreira mandou muito. Obrigada, Diego. Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, eu também tô aí nas redes sociais. É só me chamar que a gente conversa. Temos mais coisas? Ou não temos? Acho que não temos. E voltei. 1 minuto. Bom, nesse 1 minuto eu aproveito para... Travou igual a Anitta. Fiquei travada. Gente, bom, mais uma vez, falando muito obrigada a todos vocês. Se vocês quiserem conversar sobre criação de conteúdo vertical, que é o que eu mais tenho especialidade, trabalhei no TikTok, então, assim, contam uns segredos aí. Mentira, eu não posso contar. Mas a gente pode trocar muito sobre esse tipo de conteúdo. E esse é o despertador de que acabou o meu tempo. Eu espero que vocês continuem arrasando, assistindo todas as palestras de Joy of Life.
Tem ainda no dia 10 e no dia 11, por favor, continuem assistindo. É gratuito, é online, não tem porquê não assistir, tá? Eu acho que é isso, galerinha. Me sigam.